make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, galera. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meninos, hoje nós vamos trabalhar com o capítulo número 16, onde nós vamos falar sobre addictions, que quer dizer vícios. E também, na nossa parte gramatical, nós vamos trabalhar com reported speech, que é um discurso indireto, né? Já entrando de cara, eu queria que vocês marcassem aí para mim, para vocês participarem aí dessa resolução, né, resolverem essas questões posteriormente à nossa aula. Bom, ela fica lá na página número 12 do material de vocês, e aí vocês vão fazer a atividade número 4 e a número 5. Na atividade número 4, ele tem duas perguntas. A primeira é: qual substância no cérebro humano está associada ao sentimento de prazer? E aí vocês vão buscar direto no texto essa informação. Eu queria que vocês respondessem para mim essa pergunta aí em língua inglesa, tá? Então façam ela em inglês. A segunda pergunta também para responder em língua inglesa é: qual é o nome da região do cérebro responsável pelo prazer, né? Para propagar aí essa ideia de prazer. E a atividade número 5 é: quais são as drogas que agem no cérebro, tá bom? Então, façam aí para mim essas atividades, por favor. E aí, entrando na nossa parte gramatical, aí eu queria só rever com vocês o que a gente viu semana passada, que foi o Reported Speech também, mas foi a parte 1. Hoje nós vamos ver a parte 2. Mas relembrando um pouquinho da parte 1, nós temos então aí, ó, só para a gente fazer aquela lembrança, né? Aquela revisão rápida. Eu tenho o discurso direto e tenho o discurso indireto, ou o reported speech. E aí no discurso direto eu tenho a fala do Josh, que ele diz assim: I love sushi. Eu amo sushi. E aí quando eu tenho o discurso indireto, que é quando uma outra pessoa fala aquilo que já foi dito pelo Josh antes, a pessoa vai dizer assim: olha só, o Josh, né? Josh said he loved sushi. Então, o Josh disse que ele amava sushi. Então, toda vez que eu falo depois daquilo que já foi dito, eu vou estar usando o tempo passado. Por isso, o meu verbo que antes, no momento da fala do Josh, era love, no presente, agora que ele está aqui no discurso indireto, está no passado com loved. Ok? Olha a fala do Andrew. I love running in the park, ele disse. E aí, dias depois, momentos depois, alguém foi dizer assim, olha, Hey, Andrew said, o Andrew disse, he was running in the park, que ele estava correndo no parque. Certo? Então, novamente, eu tenho aí presente no direct speech e passado no reported speech. Certo? Então, sempre vai ter essa relação de presente para passado. Mas e aí quando a minha frase já está no passado? Por exemplo, aqui no exemplo da Tina, né, no momento da fala dela, que a Tina diz: I went to Rio last year. Então, eu fui para o Rio ano passado. E aí, dias depois, uma amiga da Tina disse: Tina said, a Tina disse, she had gone to Rio last year. Então, a Tina disse que ela tinha ido para o Rio ano passado. Então, tinha ido. Quando a minha frase, então, lá no direct speech está no tempo passado, quando ela vai para o reported speech, ela vai para o past perfect, que é o passado perfeito. Ok? Então, é presente, passado. Se está no passado, vai para o passado perfeito. E aí eu tenho o último exemplo aqui, ó. Ele diz assim, na fala da Hillary: Jessica has eaten pizza every night lately. Então, a Jessica, ela tem comido pizza todas as noites ultimamente. E aí, meia hora depois, foram fazer fofoca da Hillary. E aí alguém disse: Hillary said Jessica had eaten pizza every night. Então a Hillary disse que a Jéssica tinha comido ou tem comido pizza todas as noites. Então, se está no presente perfeito,
quando eu vou usar reported speech, vai para o passado perfeito. Então, é sempre essa organização que nós vamos ter. Mas nós vamos trabalhar com outros casos aqui do reported speech. E aí, lá na página número 14, que é quando nós vamos tratar disso aqui, nós vamos ter então o direct speech em perguntas. E aí eu tenho, olha só, Are you at the bakery again? Você está na padaria de novo? E aí, quando foram falar dessa pergunta do Josh, disseram assim, o Josh perguntou, Josh asked, if I was at the bakery again. Então, o Josh perguntou se eu estava, né, se eu estava na padaria de novo. Vocês percebem, então, que antes eu tinha uma pergunta e quando eu passo para o reported speech, como essa minha pergunta era de sim ou não, agora eu tenho o uso do if. É igualzinho em português. Quando eu pergunto, por exemplo, tu vai no estádio hoje? Aí, quando uma outra pessoa vai dizer o que foi que eu perguntei, vai dizer, o Jonas perguntou se eu vou no estádio hoje. Então, por isso eu utilizo o if, certo? Olha só a pergunta do Andrew. Is Susan buying one more purse? A Susan está comprando mais uma bolsa? Então, olha só. Andrew asked. O Andrew perguntou if Susan was buying one more purse. Se a Susan estava comprando mais uma bolsa. Meninos, desconsiderem isso aqui, tá? É um errinho, era para ser ponto final. Então, olha só. Eu tinha uma organização de pergunta, mas quando eu passo para o reported speech, vira uma frase normal. Então, antes estava no presente, como vocês podem ver, e agora o verbo vem no passado. Olha essa outra pergunta da Tina, quando ela diz, Where is Jacob? Né? A Tina pergunta, então, onde está o Jacob? E aí, quando eu passo para o reported speech, o pessoal diz, a Tina perguntou onde o Jacob estava. Então, Tina asked where Jacob was, certo? Então, presente, passado. Antes eu tinha uma organização de pergunta, agora eu tenho uma frase normal. Olha, outra perguntinha pra gente. Did you buy another ice cream? Foi a pergunta da Hillary, né? Você comprou outro sorvete? E aí, a Hillary perguntou if I had bought another ice cream. A Hillary perguntou então se eu tinha comprado um outro sorvete. Por que eu usei aqui o se? Porque a minha pergunta, quando ela fez aqui, foi de sim ou não. Você comprou outro sorvete? Sim. Você comprou outro sorvete? Não. Então, por isso a Hillary me perguntou se eu tinha comprado outro sorvete. Olha essa outra agora. Quando eu tenho frases que são hiperativas, né, são impositivas, eu tenho então a seguinte organização. Por exemplo, o teacher diz, Turn off your cell phones, please. Então, o teacher disse to turn off the cell phones. O teacher disse para desligar os telefones. Então, quando eu tenho frases no imperativo, eu vou usar o to antes do meu verbo. Olha esse outro momento aqui do teacher. Please, don't cheat on the test. Por favor, não colhem na prova. Então, novamente, olha, as duas estão no presente. E aí, quando passa para o reported speech, eu vou ter Teacher asked us not to cheat on the test. O teacher nos pediu para não colar na prova, certo? Então, ask pode ser tanto perguntar, como a gente viu aqui em cima, quanto também pode ser pedir, fazer um pedido. Muito bem, então, esses são alguns exemplos. E aqui eu tenho uma atividade proposta para vocês fazerem no caderno. Então, transforme as seguintes frases e perguntas em discursos indiretos. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases para vocês, que estão aqui, entre aspas, para vocês passarem para o discurso indireto, para o reported speech. Então, façam a atividade e me enviem também.
Muito bem, então, galerinha, olha só. Lá na página 15 vocês vão ter o Test Your Skills. E aí ele diz assim: observe os cartoons e transforme suas frases em reported speech. Então vocês vão ter aí várias imagens, onde vocês vão transformar as frases que estão lá nas imagens em discursos indiretos. Aí vocês vão só preencher os espaços em branco aí, tá bom? Então essa é uma atividade para vocês. Na página 16 e 17, nós vamos ter então a atividade 2, que ele diz assim: é comum a divulgação de notícias de celebridades que se envolveram com drogas. No caso de Daniel Radcliffe, é possível afirmar que, e aí eu tenho as alternativas para preencher. A atividade número 3. Escreva a forma correspondente ao discurso direto da frase que está na caixa verde, ok? E a atividade número 4, lá na página número 17, vocês vão ter, de acordo com as informações do infográfico, né, produzido aí pela addictionblog.org, qual alternativa elenca corretamente os efeitos do Spice? Aí ele explica o que é o Spice, que é como se fosse uma maconha sintética, né? Então, quais são esses efeitos no cérebro do usuário? E aí vocês também têm as alternativas para marcarem, tá bom? Então façam essas atividades. See you next class. E lembrem, ó, os recebidos dessas atividades somente até o sábado, beleza? Então é isso, galera. Bye bye. See you.